Você sabe o que fazer quando você for matricular o seu filho na escola e simplesmente, num passe de mágica, essa vaga some depois que você informa o diagnóstico de autismo do seu filho? Ou você sabe o que fazer quando a escola diz que o número de alunos com deficiência por turma já atinge um número máximo? Oi, meu nome é Brunese, eu sou advogada e há 3 anos eu trabalho exclusivamente com o direito das pessoas com autismo. E vem aqui comigo que hoje eu vou esclarecer esse importante direito do aluno com autismo em idade escolar. Nesse momento que eu tô gravando esse vídeo é período de matrícula, tanto na rede municipal, estadual e na privada. E pode ser que você se depare com esse tipo de situação de vaga sumindo ou de número máximo atingido. Ou pode ser que você já sofreu esse tipo de situação, baixou a cabeça e não sabe como agir. Mas calma que eu tô aqui para explicar os direitos do teu filho. Vamos lá. A primeira coisa que tu precisa saber é que a criança com autismo em idade escolar, ela tem o direito de ser matriculada na rede regular de ensino. Porque a gente sabe que o ensino, existe o ensino especial e existe o regular, né? Mas a criança com autismo não existe essa obrigatoriedade de ser matriculada no ensino especial, né? A família, ela tem direito de matricular essa pessoa com diagnóstico de autismo na rede regular, ou seja, na escola normal. Isso significa que se você for matricular o seu filho numa escola de ensino regular, seja ela pública ou privada, a escola precisa receber essa matrícula, ou seja, a escola não pode fazer uma negativa simplesmente pelo diagnóstico de autismo. Até porque essas práticas de negação, né, de não fornecer o direito à educação da criança com autismo, pode se caracterizar um ato discriminatório, e discriminação é crime. Então, imagina a seguinte situação: você ligou para a escola que é perto da sua residência ou que você gostaria que o seu filho estudasse, informou a idade, perguntou se tinha vaga para aquela série, para aquele ano da criança, e a escola disse que sim. E depois que você informou o diagnóstico de autismo do seu filho, o pessoal lá se atrapalhou um pouco e disse: na verdade as vagas já estão completas, não tem mais vaga para essa turma, talvez o ano que vem. Ou pode ser que depois que você traz essa informação, a escola diz: ai, mãezinha, é que na verdade o número de alunos com deficiência, com autismo, para essa turma já atingiu o número máximo, porque a lei diz que são 3 crianças com autismo por sala de aula. Eu já deixo te dizer que essa lei não existe um número máximo de alunos com deficiência por turma. O que existe é o número máximo de alunos por sala de aula, e aí depende da metragem da sala de aula, isso sim existe. Agora, de 3 alunos por sala de aula, é mito. De qualquer forma, isso aconteceu e você ficou desconfiada que a escola tá sim negando a matrícula do seu filho. Porque deixa eu te dizer, é mais comum a negativa vir por essas frases plagiadas do que vir um não expresso. Geralmente são outras formas mais ocultas, assim, de disfarçar, né, a negativa. Raramente vai ter algum educador que vai dizer: não, aqui nós não matriculamos crianças com autismo. Isso é pouco comum, pode acontecer, mas na maioria das vezes as negativas, elas vêm de uma forma implícita. Bom, aí você desconfiou que isso aconteceu porque teve um vizinho seu ou um outro amiguinho que conseguiu essa vaga depois do seu filho e o seu não. Se você desconfiou disso, então prepara aqui as etapas que eu vou te ensinar o teu direito. Eu sempre aconselho que tudo seja feito de forma documental. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas eu vou te ensinar algumas técnicas aqui para te poder documentar tudo o que está acontecendo. Se isso foi por telefone, essa negativa implícita, ou presencialmente, né, no balcão da escola, eu recomendo que por e-mail ou então por WhatsApp, você entre em contato com a escola e diz: oi, eu sou a mãe do fulaninho, no dia tal eu estive aí, conversei sobre a vaga para ele em determinado ano, mas disseram que não tem mais vaga. O fulaninho, ele é autista, eu gostaria muito que ele estudasse aí. Pode confirmar para mim se realmente não tem essa vaga? E espera, pode ser que a escola responda com a mesma resposta ou pode ser que eles não respondam. De qualquer forma, você documentou aquela ida ou essa conversa por telefone. Isso é importante, é um primeiro passo. Depois disso, se você não tiver nenhuma resposta ou a resposta ainda for muito duvidosa, você tem o direito de registrar um boletim de ocorrência dizendo que aconteceu essa omissão, essa negativa por parte da escola na hora de fazer a matrícula. E daí você, lá no momento, pode contar então para o escrivão na delegacia na hora de registrar o boletim, ou então, se você for fazer digital, que isso pode caracterizar sim um crime de discriminação. Tá? Bom, e aí agora que você já fez essa documentação, seja ela por e-mail ou WhatsApp e depois também o boletim de ocorrência, você tem 3 caminhos possíveis aqui, tá?
O primeiro é se você faz questão que o seu filho tenha autismo, estude nessa escola onde foi negada a matrícula, seja porque é perto da sua residência, facilita a sua rotina, ou porque você já tem um outro filho estudando nessa escola, por exemplo, um irmão mais velho. Você pode então ingressar com uma ação judicial, pedindo para o juiz então forçar que a escola faça a matrícula, seja uma escola privada ou seja uma escola pública, aqui não importa. O direito do estudante, da criança ou do adolescente de estudar, não importa a esfera, se é a esfera particular ou se é a esfera pública. Você ingressa com essa ação, traz esses documentos que você fez de forma escrita, pode ser até uma ligação gravada, traz isso para o juiz e pede uma medida liminar. Pede para o juiz que o juiz force, condene a escola, então, a matricular. Isso é principalmente importante se for início do ano letivo, em que não dá para esperar muito tempo essas tratativas com a escola. Esse é o primeiro caminho. É um caminho que tem um pouco mais de resistência. Você tem que pensar também como que vai ficar depois o ambiente para essa criança autista nessa escola que você processou. Então pense nisso. O segundo caminho possível é você deixar pra lá, deixa essa escola pra lá e procurar uma outra escola então que realmente pratique a inclusão, onde você sente que o seu filho ele vai ser bem recebido, que a escola vai fazer as adaptações necessárias. Esse é o segundo caminho. Um terceiro caminho, que não exclui o segundo, é você ingressar com uma ação indenizatória também pela prática de discriminação. Aqui é uma ação um pouco mais difícil porque você precisa comprovar a prática discriminatória. Você precisa trazer elementos que comprovem que realmente a escola não quis matricular o seu filho por conta da deficiência dele. Em termos legais aqui dizendo, né, que o autismo é considerado uma deficiência para a lei, mas clinicamente falando é um transtorno. Mas voltando aqui, é preciso trazer essas informações. Então você pode matricular o seu filho em outra escola e entrar com essa ação indenizatória. Fica a seu critério. O que você, mãe, pai, responsável por uma criança com autismo precisa saber é que a escola exerce um papel fundamental na vida de uma criança e de um adolescente. Essa criança ela fica um tempo considerável do dia e da vida dela na rotina escolar. Então é importante entender esses direitos e quais caminhos que você pode percorrer. Eu sempre digo que o melhor é aprender a agir com confiança, a se posicionar e negociar com a escola. Claro, às vezes a via judicial é a única possível, mas ela cria determinados ambientes um pouco mais hostis. Então é importante refletir um pouco sobre isso. Pensando nisso, eu escrevi esse livro digital aqui, ó, deixa eu tirar a caneta. Esse livro digital aqui, Guia Simplificado de Direitos, Autismo na Escola. Vou dar uma focada aqui, ó. Em que, depois da minha prática jurídica, eu percebi quais são as 17 situações mais corriqueiras que acontecem na escola e que ferem os direitos do estudante com autismo, seja ele uma criança ou adolescente. E aí aqui nesse e-book eu trago uma explicação de tudo isso, como agir, como se comportar e principalmente a base legal. Então no final de cada capítulo, que é como se fosse uma conversa comigo, eu trago o tópico, onde está o meu direito? Por mais que você não goste de direito, que você não seja advogado, é preciso que você saiba que existem legislações, dispositivos legais que protegem o seu filho. E pensando em todo o tempo de vida, né, seja do ensino infantil até o final do ensino médio, é importante você ter esse conhecimento. E se você quer adquirir esse e-book, o link está aqui embaixo na descrição. E por fim, né, pra gente terminar esse vídeo, é muito importante você aprender a lutar pelos direitos da criança com autismo no ambiente escolar, porque quando você faz esse movimento de luta, você não está lutando só pelo seu filho, você está abrindo caminho para outras crianças atípicas também, para outros adolescentes atípicos. Então, às vezes, o movimento que a gente pensa que é só individual, na verdade, ele tem um reflexo, um resultado coletivo. Se ficar alguma dúvida sobre esse conteúdo que a gente conversou aqui no vídeo hoje, escreve aqui embaixo nos comentários que eu te oriento. Um abraço e até a próxima!